noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa noite de live, essa noite mais que especial. Hoje, um dia muito especial, hoje é o dia 21 de setembro, em que é comemorado no Brasil o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Essa data ela foi oficializada no ano de 2025 pela Lei número 11.133, entretanto, ela já era comemorada desde o ano de 1982. O dia 21 de setembro, ele foi escolhido porque está próximo do início da primavera, uma estação conhecida pelo aparecimento das flores. Esse fenômeno representaria o nascimento e a renovação da luta das pessoas com deficiência. Segundo a Lei número 13.146 de /2015, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento do longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições às demais pessoas. Assim sendo, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência surgiu como forma de garantir a integralização dessas pessoas na sociedade, de maneira igualitária e sem preconceito. Boa noite, doutora. Boa noite. Eu já vou começar fazendo aqui o nosso recurso de audiodescrição e eu vou iniciar. Recurso de audiodescrição. Durante a nossa live, você verá uma tela dividida em duas partes. No lado direito está a doutora Cíntia Fadini. Ela tem pele branca, cabelos castanhos ou ondulados e ela veste uma camisa azul. E ela vai falar daqui a pouquinho sobre a referência da camisa azul, né, doutora? Isso, é isso mesmo. Do lado esquerdo tenho pele branca, cabelos castanhos escuros e hoje eu visto uma camisa verde em referência ao nosso Setembro Verde. Esse que é o mês da inclusão, embora todo o tempo seja tempo de incluir. O pessoal já está chegando e aí eu vou dar a ela o direito de fazer para nós a sua apresentação. Fala para nós um pouquinho, doutora, do seu trabalho, de você. O pessoal já está Boa chegando noite. empolgado. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, começo com a Joana, que é uma querida. Boa noite, Ronaldo, Giane, boa noite também. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar hoje sobre a comunidade surda. Eu trabalho já na área, sou fonoaudióloga, especialista em audição. E nesse mês eu estou em azul em comemoração, né, para a gente falar um pouquinho sobre a comunidade surda. Nós temos dentro da surdez uma gama, né, de condições, desde pessoas que usam aparelho auditivo, desde pessoas que usam tecnologias, implante coclear, nós temos a Libras, nós temos alterações do processamento auditivo. Então, nesse mês a gente gostaria, né, traz como essa diversidade e o quanto é importante esse trabalho de inclusão, de trazer as pessoas para esse conhecimento, para essa orientação. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Adorei o convite e espero contribuir de alguma forma nessa noite com vocês. Ah, já está contribuindo com certeza. Eu até falo que sou suspeito para falar do trabalho, da admiração que a gente tem pelo seu trabalho. Quando eu comentei aqui com o pessoal que a gente faria um convite para a doutora, todo mundo de primeiro momento já falou, legal, vamos lá. E aí acabou dando certo, porque eu sou um fã, em particular, do seu trabalho. E aí a gente também tem aí a admiração que a nossa sociedade tem, né, a nossa comunidade, das pessoas com deficiência. E voltando a falar um pouquinho desse mês tão importante, doutora, queria primeiro parabenizar todos que estão envolvidos nessa luta, né, a nossa luta, também parabenizar o CEAPEM, parabenizar a PAI, Secretaria Municipal de Educação, que está com a gente, e a gente tentou integrar ao máximo as ações desse mês de setembro, embora a gente tenha limitação ainda da pandemia, né? Que se Deus quiser, logo. Sim. Volta para o ano que vem, quem sabe fazer uma grande ação aí e fazer um convite para a doutora fazer uma palestra, de repente falar sobre Que legal. prazeroso. Bom, o pessoal está chegando. Pessoal, aproveitem, curtam, comentem, deixem as dúvidas de vocês. A doutora vai ter o prazer de responder para a gente. E ela vai conseguir fornecer aí nessa próxima horinha para a gente um pouquinho, né, sobre a diversidade surda. Embora a gente queira falar de todas as deficiências, sem esquecer de nenhuma, mas na noite de hoje a gente vai falar em especial da questão da diversidade surda. E nada melhor do que uma fonoaudióloga especializada aí, né, para falar para a gente um pouquinho.
Doutora, vamos começar com as perguntas? Vamos, com certeza. Legal, vamos lá. Eu vou falar sobre DIPAC, é esse o nome? Distúrbio do Ótimo, processamento auditivo central. O que é, doutora? exatamente. Fala para nós o que é. Eu já estive no CEAPEM, então o CEAPEM, eu acho que em peso já ouviu falar sobre processamento auditivo, o quanto isso é importante para a educação. Então, quando a gente fala de DEPAC, em transtorno do processamento auditivo, eu estou falando de uma criança ou um adulto, porém é muito comum chegar a criança no início da alfabetização. É uma criança que escuta, então você vai ver que ela escuta. Quando ela faz os exames básicos da audição, audiometria, imitanciometria, é uma criança que tem a via periférica normal, porém ela não entende. O som que chega no cérebro, ele não chega tão bem. Essa criança tem dificuldade em processar os sons, ela troca uma letra pela outra, ela não consegue entender o sistema alfabético. É aquela criança que o professor fala: Nossa, eu falo com ele, porém parece que ele não entende, ele não assimila o conteúdo. A grande chance dessa criança ter um transtorno do processamento auditivo. E esse processamento auditivo alterado, ele é identificado por meio de um exame que se chama exame do processamento auditivo. Então, durante esse exame, o fonoaudiólogo ele faz dentro de uma cabine acústica e ele vai passando vários testes que a criança precisa entender aquilo que ela escuta. Então, vai ser um teste que vai ver como a orelha direita trabalha, como a orelha esquerda trabalha, como integra essas informações, como ela percebe os sons. Para a criança aprender a ler e escrever, ela precisa entender que a letra tem um som, e classificar esse som é muito importante. Então, durante essa avaliação, a gente vai fazendo todo esse caminho do som. E aí, essa criança pode ter a alteração do processamento auditivo, que é o DEPAC. Porém, é um diagnóstico que a gente fala que a gente consegue tratar. Então, é possível tratar, é possível cuidar, treinar esse cérebro a aprender a ouvir e a compreender melhor. A criança, ela só precisa ser estimulada. Eu falava sempre quando eu trabalhava na educação, eu falava, como que eu vou cobrar de uma criança aprender a ler, aprender a escrever, se eu não sei se ela está conseguindo receber bem esses sons? Então, o processamento auditivo, ele vem com essa função, ter essa dimensão de como a criança recebe. A partir disso, eu consigo ajudar ela a aprender a ler e a escrever, mas eu tenho que ter essa certeza. Que bacana, nossa, já um pouquinho, a gente já conseguiu aprender um pouquinho. A importância também, doutora, é sobre essa questão do pré-diagnóstico, né? Ou seria o diagnóstico precoce. Qual que é a grande importância disso, doutora? Muito, principalmente para os pais, né? Então, às vezes a gente vê os pais precisando saber, né, como que está o desenvolvimento da criança e de repente cai um diagnóstico sem treinar, sem trabalhar com essa criança, sem intervir com essa criança. Então, hoje os terapeutas eles buscam muito intervir para o diagnóstico. Então, a partir do momento que uma equipe multidisciplinar fecha um diagnóstico, é porque foi estimulado, foi a certeza de que essa criança foi ensinada adequadamente, foi estimulada adequadamente, aí sim vem um diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é muito importante, de repente, são várias práticas a partir disso, mas os terapeutas, eles vão ver que a gente trabalha, né? Então, eu pego uma criança e eu vou olhar essa criança e estimular as habilidades que ela precisa para a aprendizagem. Uau, perfeito. E aí a gente falar de pré-diagnóstico, mas a gente imagina assim, a criança apresenta seus pequenos sintomas, né? Seria isso que a doutora falou. Mas quais são assim mais visíveis, doutora, que a gente consegue, ou de repente o profissional que está ali, ele vai conseguir, né? Obviamente, o familiar ou o profissional que lida diariamente com essa criança, o próprio professor. O que Sim. chama mais atenção nisso? Para o processamento auditivo, a gente observa, nos seus 4 anos, a criança ela está em formação da via auditiva.
mas uma das queixas bem recorrentes é ela se incomoda muito com sons intensos. Então, a criança, ela coloca a mãozinha na orelha, ela acaba se sentindo muito mais incomodada, deixa de festas por conta. Então, essa sensibilidade auditiva é um dos sinais. É uma criança mais desatenta. Então, nossa, eu chamo, mas ele está em outro lugar. Parece que ele não consegue prestar atenção. Quando está no barulho, é mais frequente, se dispersa com facilidade. Na parte de assimilar conteúdo, não, eu falei uma coisa, parece que ele entendeu outra coisa. Eu peço para ele fazer uma coisa, ele se atrapalha, ele tem dificuldades de memória, troca as letras T, D, P, B. Então, são sinais de risco para a gente, de repente, buscar pela avaliação. Crianças que tiveram muitas recorrências de dores de ouvido, inflamações, também são condições que chamam a nossa atenção. Ah, perfeito, doutora. Bom, e aí quais são os impactos que eles são negativos nesse processo do ensino de aprendizagem da criança? Embora a doutora já tenha explanado um pouquinho, mas quais são os reais impactos, né? A doutora comentou agora há pouco, a preocupação que se tem é que se realmente a criança está ouvindo o que está sendo passado para ela, né? Eu acho que, embora não Sim. seja especialista, eu imagino que o aprendizado está muito relacionado à questão do que você ouve, do que você vê, né? E a parte auditiva ela é super importante, principalmente na questão fonética mesmo, né? Que às vezes a criança, o professor está falando o som de A e ela está entendendo um outro som diferente. Quais são esses Exatamente. impactos? Eu vejo hoje no escolar duas condições. Então, nós temos a alteração do processamento, que realmente a criança ela escuta, porém ela não processa, mas a gente tem crianças com perdas auditivas, e às vezes perdas auditivas leves, que eles são muito taxados como, ele é desatento, ele é bagunceiro, ele não quer prestar atenção na sala de aula. Então começa essas crianças já a sentir essa questão de ele só aprende quando quer. Então, para a autoestima da criança, isso é muito forte. Ela vai, de repente, não querer estar na escola. Já é um impacto, né? A escola não está me agradando, porque de repente eu não consigo aprender, então eu nem vou para a escola. Os familiares talvez também não conseguem olhar essa criança com dificuldade, e aí eles falam, ela é preguiçosa, ela não quer aprender, ela não quer, não presta atenção. Então, é uma criança que vai crescer com essas condições, que de repente isso pode ser bem ruim para ela. Ela vai se afastar da aprendizagem, ela não vai ter esse gosto de querer aprender. Então, eu lembro que quando eu trabalhava, hoje eu fico mais com o público adulto, né, com perdas auditivas, mas quando eu estive na sala de aula, eu tinha que convencer os pais que as crianças não são preguiçosas, porque eles achavam que as crianças só faziam o que querem. Como que ele fica no celular e não presta atenção na escola? Então, trazer essa sensibilização de que se a criança ela não está querendo ir para a escola, se ela não está conseguindo aprender, talvez a gente tenha que olhar com esse olhar mais cuidadoso para ela, de que o que será que eu posso fazer para ajudá-la? Não, né, trazer várias condições de, ele tem isso, tem aquilo. Não, eu vou oferecer terapia, eu vou oferecer tratamentos, intervenções para facilitar o processo de aprendizagem. Perfeito, doutora. E assim, a gente vê até essa questão da cultura que a gente tem, né? A gente até brinca muito que hoje a gente vive eu falo muito isso o tempo todo com o pessoal do conselho, enfim, com a nossa comunidade, que a gente vive um momento diferente, né? Onde se fala mais, o acesso à informação ele é muito maior, né? Mas assim, a gente pega Uhum. casos aí de, sei lá, não precisa ir muito longe, 10, 15 anos para trás, né? Em que essas crianças simplesmente eram taxadas com termos até pejorativos, né? E se pensava, como a doutora deu exemplo ali, que a criança simplesmente tinha uma preguiça de fazer alguma coisa, e às vezes ela não sabe nem expressar o que ela está sentindo de fato, né? Por isso a Exatamente. importância desses trabalhos de conscientização, o trabalho junto à escola, ao professor, né? Para tentar entender. A gente vê até engraçado que hoje a gente já vê os professores mais sensíveis, né? Mais atentos a essas questões
Quando ele já vê o aluno ali que já não está dentro daquele padrão, ele já vai, já faz uma informação, ele já notifica os pais, ou ele chama para conversar. E a gente vê a importância desses professores, tá? O quanto é importante no dia a dia, né? Esse olhar mais atento, de uma forma mais delicada até, né? Olhando cada aluno do seu jeito e tudo mais. Mas assim, doutora, perfeito tudo que foi passado. Mas agora fazer uma pergunta, e vai servir tanto para a criança pequena quanto para o adulto. Quais são os cuidados e a prevenção com a nossa saúde auditiva, doutora? Sim. O nosso sistema, eu falo que o nosso meio ambiente é muito barulhento, né? Então, a gente está exposto a ruído. A gente vê hoje na população, né, as pessoas tendo mais dificuldades auditivas, mais perdas auditivas pela exposição dos sons. Então, um dos cuidados principais é reduzir o acesso de barulho na nossa orelha. Os jovens, né, que usam fones no ouvido, tentar reduzir. Eu tive um adolescente que falou: Nossa, eu amo música, então agora eu não posso nem ouvir música mais. Mas é ter esse cuidado de que o som dentro da orelha ele pode ter um impacto se ele estiver em alto volume e se ele tiver contínuo, né? Então eu fico o dia inteiro com fone no ouvido. Isso vai me trazer uma perda auditiva? Grande chance. Então a gente tem uma incidência alta de perda auditiva. Em 2050 a gente vai ter mais de 450 milhões de pessoas com perdas auditivas. Ela é muito mais comum do que a gente imagina, mas tem tratamento. Isso que é o mais importante. Mas a gente pode prevenir. Então, o uso de fones seria uma das condições que a gente tem. As pessoas acham que cera dentro da orelha é sujeira. E, na verdade, a cera não é sujeira. A cera é proteção. Eu estou cansada de, durante a avaliação, olhar a orelha e o paciente fala assim: ó, eu lavei minha orelha para vir no consultório. Então, isso não é muito bom, porque você vai tirar a proteção de dentro da orelha. E essa proteção, ela é importante. Ela previne de ter algumas infecções, ela traz uma hidratação. Então, não usar cotonete. Eu já vi pessoas que estavam passando cotonete, bateu e perfurou a membrana do tímpano. Então, a perfuração da membrana do tímpano causa perda auditiva. Inflamações não cuidadas. Então, isso para as crianças. Ele começou com uma dor de ouvido, mas eu tomei antibiótico 3 dias e passou. Não parar, né? Tentar fazer o tratamento como o médico indicou, porque aí diminui as incidências de inflamações dentro da orelha. Então, olha, a Shane já mandou a carinha dela de A Giane até fez um comentário aqui, ó. Ela sugeriu para a Raia, uma das nossos membros aqui do conselho, ela contar uma aventura que ela acabou fazendo aí, uma diversão que ela foi brincar com o cotonete e acabou machucando o ouvido, ó. Ela fala assim, ó, eu fico muito tempo com fone de ouvido, a gente falou, e aí a Rai vai lá e comenta, eu perfurei o tímpano por conta de um cotonete. Pois é. E aí a gente sempre escuta, né? Aí o paciente virou mais Cíntia, por que eu limpo minha orelha? Então não precisa limpar. Mas se tiver a necessidade, a anatomia o nosso dedo indicador é o tamanho exato de até onde a gente pode colocar dentro da orelha. Vou fazer um teste aqui bem rápido. Nossa, só aqui fora. Isso, só. Não, e eles falam isso, pode ser esse? Não, tem que ser esse. Então tem que deixar a orelha trabalhar, né? Dentro da nossa orelha a gente tem ossículos muito pequenos. Então tem a membrana do tímpano, tem ossículos, então tem que tomar esse cuidado. Foi lá, viu, Gil, o cotonete? Tem que tomar esse cuidado, tentar tirar o cotonete, porque tudo bem a parte de fora, mas dentro eu coloco a minha orelha numa exposição. Eu vi um doutor falando, eu não lembro, algum parente, algum familiar, eu não sei dizer qual especificamente, mas isso ficou na minha mente. E a mãe perguntou para o doutor, falou, doutor, como eu devo limpar o ouvido da criança? Com o cotovelo? Ótimo. Eu ainda sou generosa, eu já falo, não, pode usar o dedo.
E aí o pessoal está comentando aqui sobre a questão dos cuidados, né? E aí a gente tem visto alguns comentários, até eu vi uma pergunta aqui um pouquinho dentro desse contexto sobre cuidado, e eu vou ler a pergunta aqui, doutora, só um minutinho. A Marcele, ela também é uma das nossas colaboradoras, faz parte. Ela fala assim, qual a diferença do exame da orelhinha, que o bebê faz ainda no hospital, e o exame Bera? Isso a gente ouve falar Ótimo, bastante. Marcelo. Muito, muito legal. E é muito legal falar sobre isso, porque hoje o teste da orelhinha, ele é um dos testes que a criança já nasce, já faz esse exame para o diagnóstico precoce. Então, o teste da orelhinha vai ver como está a cóclea, que é o nosso sistema interno. O Bera já vai ver como está o nervo auditivo. Então, primeiro a gente faz o teste da orelhinha para ver a função da cóclea e depois a gente faz o Bera. E no protocolo, a criança faz o teste da orelhinha, se ela não passa, ela vai fazer o Bera, que é para diagnóstico. Então, é muito bacana, porque a gente tem todo esse cuidado. Mas eu vou aproveitar, Marcele, para falar que não precisa se assustar caso o seu filho não passe no teste da orelhinha. Eu recebo muitas mães aflitas de minha criança nasceu, eu estava preocupada, foi um trabalho de parto difícil e a minha criança não passou no teste da orelhinha. Não se preocupe, porque a criança, às vezes, ela tem o vernix que fica dentro da orelhinha dela e impede de ter o teste da orelhinha positivo. Então, provavelmente você vai ser, a criança é reencaminhada para o reteste, e aí, caso não passe, por precaução, vai ter o BERA, que é o PEAT, é a mesma coisa, para ver, para complementar por que que essa cóclea, que é o nosso sistema auditivo interno, não está funcionando. Então, são exames complementares. A gente passou por uma experiência com a Lavínia, eu lembro, né? Pais novos e tal. E aí, naquele primeiro exame lá no hospital ainda, a doutora falou, viu, ó, deu uma alteração aqui. Nossa, e a gente já toma aquele choque, né? Mas é importante Nossa. esse esclarecimento para que as pessoas já entendam que não é, acaba sendo, de certa forma, normal até, né? Esse resultado ser alterado nos primeiros dias. Exatamente. Imagina, a criança acabou de nascer, né? Os pais naquela ansiedade a mil, aí vem um teste, né? Dizendo, não, mas e por isso que tem que ter esse protocolo, é claro, porque a gente, infelizmente, tem condições em que a criança nasce com a perda auditiva e o tratamento precoce é o melhor. Então, essa criança vai passar pela avaliação. Caso realmente ela tenha uma perda auditiva, ela já vai iniciar o uso do aparelho auditivo. Se o aparelho auditivo não for suficiente, ela já vai para a cirurgia. Então, isso tudo antes dos 2 anos de idade, que é o momento importante para a criança aprender a falar, né? Receber o estímulo. Então, a gente tem um protocolo muito bem feito para essa questão auditiva. Então, é uma lei muito legal que a gente tem. Tem aqui em Itapeva, na Santa Casa, então é muito bacana. Ah, importante, essa daí é uma das conquistas também, né? O quanto muitas coisas poderiam ter sido evitadas, né? Mas a gente agradece a Deus que hoje as coisas acontecem dessa forma. Mas tem mais uma pergunta aqui, doutora, que também está nesse Sim. contexto, né? Ela fala assim, doutora, no caso de idosos que não usam o aparelho, fala que faz muito eco na cabeça, as pessoas provavelmente reclamam. Conversar com eles sem alterar muito a voz e ser entendido por eles. Como Sim. conversar com eles sem alterar muito a voz, né? A gente tem costume de ficar falando, né, gritando com eles, tentando. Ah, E é natural até, a gente acaba querendo forçá-los a entender. Qual que seria a dica nesse caso, doutora? sim. Nereide, é muito importante o uso do aparelho auditivo, principalmente no idoso. A perda auditiva, ela acontece em todas as idades. É que as pessoas acham que é só no idoso e é normal perder a audição no idoso. Por quê? Porque, na verdade, quem escuta é o nosso cérebro. Então, a falta do som faz com que esse idoso ele vá tendo problemas do cérebro, memória, atenção. Então, é importante o uso do aparelho. Mas a gente tem boas práticas para conversar com a pessoa. Isso eu falo muito no comércio também. Eu tenho pacientes que, mesmo com um aparelho auditivo, eles precisam ter boas práticas para a conversa. Você falar alto não vai ser uma boa, porque o som vai distorcer. Então, eles ficam muito incomodados se você gritar.
O segredo realmente é falar devagar, pausadamente. Primeiro chamar pelo nome, porque aí a atenção vem para você, e repetir. Seu João, o senhor entendeu o que eu falei? Não. Seu João, e aí fala de novo. Então tenha paciência, mas a gente prega muito a questão do aparelho auditivo. Hoje a gente tem tecnologias, é muito triste ver o idoso sem o estímulo, porque eles já vão se isolando por si. Eu trabalhava, hoje eu não trabalho mais, eu fico em casa. E ainda sem o aparelho auditivo, eles se isolam, eles podem entrar em depressão por conta disso. Então, um tratamento adequado é bonito de ver eles se comunicarem. Ah, que legal, o quanto é importante levar, né, a autoestima, inclusive, da pessoa, né? A minha esposa Sim, está vendo, inclusive é importante lembrá-la que ela fala que eu sou surdo desde já. E eu brinco com ela que às vezes a gente finge que não está ouvindo só para não fazer alguma coisa, né? Mas a gente percebe que com o tempo a gente vai perdendo um pouquinho, né? E aí é sempre importante. Eu tinha muito costume de utilizar o fone de ouvido, eu usava muito mesmo, gostava, tinha até uma situação bizarra que eu dormia com fone de ouvido. E aí eu comecei a sim, parar, hoje em dia dá um tempo. Até a outra questão da visão, que eu fico muito tempo na frente do computador, eu comecei a aprender a ir sentar, olhar para o horizonte e tal. E servia para o meu ouvido também, porque eu gostava de ir para um espaço mais silencioso, né? Tava editando um vídeo, trabalhando com áudio, alguma coisa. Ficava muito tempo ali, aí eu saía para um lugar mais silencioso, mais calmo, e uma relaxada ali na parte auditiva. E para sim. mim fez muito efeito, parece que eu consegui processar melhor essa questão do áudio e tudo mais. E a Doutora, gente precisa. Opa! E, pode. e a gente precisa cuidar muito, viu, Ronaldo? Eu tenho uma pacientinha muito querida que ela fala: vocês não sabem o que é perder a audição. Então, às vezes, a gente não percebe. Né? Eu estou levando, eu estou usando fone, imagina que um dia eu vou perder a minha audição, mas você deixar de ouvir, né, os familiares começam, né? Começa aquela risadinha, não está ouvindo, é surdo, não está ouvindo. Mas aí começa a ficar sério. Eu tive uma paciente que achavam que ela tinha Alzheimer, porque ela não estava ouvindo, né? Porque ela não estava processando. Então, vai ficando mais sério. Então, a gente tem que valorizar, sim, tem que. Esses descansos que você fez é uma ótima para descansar mesmo o sistema. Que perfeito. Doutora, as perguntas continuam, né? A gente se perde até em tantas perguntas que o pessoal sabe que a doutora vai responder tão bem, eles começam a mandar aqui, fiquem à vontade para mandar. Não sei se a gente vai conseguir responder tudo nesse tempo, mas vamos lá. A Carol Macedo, ela é nossa parceiraça, Eu conheço a Carol. super Conheço. animada, cheia de energia, sempre agitando todo mundo. Ela faz a seguinte pergunta, doutora: quais seriam as orientações educativas para desenvolver um trabalho com os alunos que possuem diagnóstico de distúrbio do processamento auditivo central, que é o DIPAC? Ótimo, perfeito, Carol. Eu até tinha comentado com o Ronaldo, seria muito interessante se a gente tivesse uma receita de bolo, mas cada criança tem o seu jeito, cada criança tem a sua forma de processar, então é importante o exame que nos auxilia, de repente, quais as habilidades que a gente pode treinar. O primeiro passo é essa criança ter a melhor condição sonora. Então, é uma criança que tem que ficar na frente, é uma criança que você vai precisar chamar pelo nome para que ela tenha atenção para você. Você pode usar do visual também para que ela tenha certeza que ela está que ela está entendendo o que você está falando. Dependendo do que essa criança tenha de dificuldade, você pode ensinar a ela os tipos de sons. Né? A criança ela precisa entender que a gente tem um som fino, um som forte, um som fino, grosso, curto, longo. Ela precisa transformar um som não verbal, né? Um som de um cachorro e ela associar que é um cachorro. Então, são atividades que você vai estimulando as áreas específicas da audição. E aí, com isso, você vai ajudando essa criança a entender o meio em que ela está inserida. Atividades de consciência fonológica ajuda muito as crianças com alteração de processamento. Então, brincar com sons auditivamente, ouvir, contar histórias, são práticas que
com certeza vai ajudar todas as crianças com alteração de processamento. Perfeito, doutora. Bom, a Giane, a presidente do nosso conselho, ela faz a seguinte pergunta assim, doutora, por que muitas crianças com paralisia cerebral, pessoas com TEA, para transtorno do espectro autista, enfim, têm uma sensibilidade exacerbada com barulhos? Ótimo. Giane, a gente tem uma condição de integração também, né? Integrações das informações sensoriais. Então, a forma como esse estímulo chega, por algum motivo, ela é super estimulada nas crianças do espectro do autismo, na paralisia também. É possível a gente treinar essas habilidades. Então, gradativamente, a gente vai apresentando os sons e ela vai aumentando. Eu sempre falo que o nosso cérebro é muito plástico. Então, está sendo super estimulado, mas a gente consegue treinar e equilibrar esse sistema. Mas é uma condição dele, sim. Legal. Tem uma colega sua de trabalho, a Cíntia. Ela fala, boa noite, Cíntia. Poderia falar um pouquinho sobre terapia do processamento em cabine? Isso, muito bem, Mônica, que prazer. Hoje, né, quando a gente faz a avaliação do processamento auditivo, a gente tem as habilidades e a gente consegue treinar. Há duas formas de trabalhar com a terapia do processamento auditivo, que é a terapia informal, em que o terapeuta fonoaudiólogo ele usa instrumentos para facilitar, mas a gente tem um modelo mais rápido e mais eficiente que a gente consegue controlar os resultados, que é dentro da cabine acústica. Então, eu consigo, se eu tenho um paciente que tem dificuldade em ouvir com as duas orelhas ao mesmo tempo e integrar as informações, por meio da cabine eu consigo treinar essas habilidades. Então, eu consigo dizer exatamente o som que ele precisa ouvir, a frequência, e assim eu vou modulando o cérebro dessa criança. Então, é muito eficiente na cabine. A gente trabalha também com as terapias convencionais, porque nem sempre a gente consegue ter uma cabine, mas eficiência a gente controla mais dentro da cabine. Então, Legal. eu consigo, principalmente a criança que, eu falo criança, mas adulto também, que é mais comum chegar a criança, mas eu tenho uma das habilidades do processamento auditivo que é a figura fundo. É a criança aprender a ouvir no ruído. Então eu tenho uma intensidade em que é padronizada para que ela consiga estar na sala de aula. E dentro da cabine eu consigo chegar nessa intensidade. Então a cabine passa a ser mais fácil de controlar. Eu tenho umas experiências com cabine, né, doutora? Tem, Eu virei o montador oficial das cabines da doutora. não é? Já viajou Já Botucatu? Nós viajei, temos. já fui lá conhecer a unidade nova, foi muito legal, foi uma experiência bacana. E o trabalho está crescendo, né? A importância de levar esse trabalho, né? A gente vê. Doutora, e aí o pessoal continua fazendo alguns comentários aqui, tá? Eu não vou ler da Marilisa, porque senão ela vai me deixar constrangido aqui. Ela fala assim: nosso âncora é lindo. Ela exagera bastante. Olha só. Aí, na sequência aqui, a Carol Macedo, ela fala assim, ó, perfeito, doutora, você é maravilhosa, uma profissional incrível. Eu também não vou falar nada, porque eu também acho a mesma Obrigada, coisa. Carol. Legal. Muito bom ver o pessoal interagindo, né? A gente estava ansioso por essa live, com certeza. É assim, a gente conseguia fazer. Teve um período que a gente fez bastante lives. O nosso público estava tão acostumado, toda terça-feira a gente tinha lives. Mas assim, todo mundo tem uma vida, né? Tem as suas demandas e tudo mais. E a gente sentia bastante de não poder estar mais próximo do público. Mas a noite de hoje foi possível. A gente vai tentar, de alguma forma, aí, nos próximos dias, tentar estar um pouco mais próximo. Aguardem, a gente vai tentar, doutora. Ai, que legal. Ótimo. Doutora, tem uma outra pergunta aqui que ela fala assim: quais são as dicas para o educador realizar em sala de aula que auxiliam e desenvolvem as habilidades auditivas? Essa pergunta, a gente já falou muito sobre isso, mas assim, qual que era o contexto que eu queria colocar essa pergunta, doutora? A doutora vai conseguir nos ajudar bastante. A gente fala tanto, né? Hoje em dia a gente tem as instituições, a gente tem tantos profissionais,
a gente já falou da importância desse pré-diagnóstico, o quanto é muito Uhum. importante a gente estar antenado, porque esse adulto, eu falo pelo exemplo que a gente tem em casa, que a Lavínia foi estimulada desde lá dos primeiros anos de vida dela, Sim. né? Hoje ela fala e tudo mais. Essa importância, mas assim, hoje a gente fala, quando a gente fala do educador, né, que a gente sabe a importância do educador no Brasil, né, a importância do mundo na vida, enfim. E o quanto seria importante a gente preparar esse profissional, a gente falar mais para ele, principalmente na questão da fala, porque a doutora Carla falou para mim assim que toda criança que ela tem uma questão auditiva, ela com certeza não sabe se expressar, ela não sabe pedir, ela vai ficar mais irritada, e esse processo piora, né? A Lavínia, ela tinha o costume de pegar a mão da gente e levar para fazer tudo. E a gente ficava fingindo que não estava ouvindo a pergunta dela, o que ela queria fazer, né? E hoje ela começou já a necessidade de falar. Porque entende-se que a questão da fala é uma necessidade, né? Você não precisa se Exatamente. comunicar. Mas assim, como preparar realmente esse profissional, o educador, né? Principalmente ele que está desde o começo com a criança lá, para ele ajudar nesse processo todo, desde identificar, desde auxiliar, de como treinar, embora a gente já tenha falado sobre tudo isso. Sim, eu gosto muito dessa fala de, né, do como preparar não só o professor, mas também preparar a escola, preparar a sociedade, né? Porque a gente tem muito rótulo, rótulo não, né? A gente tem uma padronização. Aí a criança precisa fazer isso, a criança precisa fazer aquilo. E cada vez mais a gente vai vendo que cada criança é de um jeito, cada criança tem as suas habilidades. Eu lembro que quando eu dava aula de educação inclusiva na FAIT, eu sempre falava de as habilidades, né? As crianças, elas têm várias inteligências, mas qual você está focando mais? Às vezes você fica, essa criança precisa fazer português impecavelmente, ela é ótima, ela é criativa, ela desenha, ela faz muitas coisas, mas ela não é boa em português. Então eu acho que tem que de repente olhar, né, para a criança sem padronizações, cada criança ela vai ter o seu ritmo. A partir do momento que a escola olhar também com esse olhar, a gente vai conseguir intervir mais leve, né, sem cobrança. Então, atividades que muitas vezes estão na terapia poderiam ser feitas na sala de aula com todos. Né? O que, que a gente fala? Eu não preciso fazer uma atividade só para esse aluno que não está conseguindo acompanhar a sala, mas porque os demais também não podem fazer a atividade do aluno. Então, teria que melhorar um pouquinho essa questão da escola, de tirar que a criança não está fazendo o que os outros estão fazendo e comparar. Isso já melhoraria muito a nossa vida, sem comparações. Mas as atividades, né, como você identificar o aluno na sala de aula, se eu estimulo por igual, as próprias crianças, né, eu via muito isso nas orientações, que as crianças ajudam outras crianças. Então, seria mais fácil se a gente não cobrasse tanto das crianças, né? Terapia aqui, tá lá, lá, lá. Eu lembro que quando eu trabalhava mais com as crianças, todo final de terapia, eu orientava os pais e falava: Nossa, ele foi ótimo hoje, ele foi muito ótimo. E isso foi virando um hábito, que daí eles iam para a escola e falavam: Nossa, mas ele foi ótimo lá, por que ele não foi ótimo aqui? E aí foi ficando muito bacana que a criança cria, né, essa confiança. Então, a trabalhar com a confiança, né, trazer que a criança é capaz, e a escola trabalhar com todas as formas, sem separar, eu acho que seria um caminho muito interessante para a gente já melhorar essa visão, né, sem identificar os sinais. Né, ele não falou, ele tem 2 anos e ainda não falou. Nossa, mas vamos fazer atividades com todas as crianças de repente. É claro que se torna um mundo assim, né, utópico, mas eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo melhorar essa condição. E tentar trabalhar de. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu achei um link bacana para falar disso, que nem sempre as crianças estão com dificuldades. Às vezes você consegue trabalhar em sala de aula algumas condições, outras são estimuladas
né? Você vai trazer não pelo fim terapêutico, mas estimulação. Eu vou estimular e não eu vou tratar. Tá, perfeito, obrigado, doutora. Perfeito todas as colocações. E a gente fala muito sobre essa questão, né, que é a questão dali do estímulo. E hoje a gente tem uma visão um pouco diferente por estar envolvido com essa questão. E a gente vê por nós mesmos o quanto hoje os profissionais eles estão já numa outra, eles já estão num patamar diferente, uma visão diferente. Que hoje se treina os pais também para serem replicadores em casa, né? A gente é Sim. treinado de certa forma, porque às vezes o profissional, eu brinco com eles que às vezes eu fico doido, porque é a professora da escolinha, a pai manda atividade, todos, eu falo, meu pessoal, um pouco de cada vez que a gente não consegue. Aí a fono manda mais, a psicóloga passa as outras atividades. E de certa forma a gente vai pegando, assim, vai entendendo, daqui a pouco a gente se sente profissional, assim, fala, nossa, parece que eu estou virando especialista no assunto, né? Mas a importância desses pais, dos familiares estarem envolvidos e replicando no dia a dia, né? Principalmente a questão da comunicação. E até tem uma pergunta interessante aqui da nossa presidente, a Giane, ela fala assim, pode nos falar um pouquinho sobre comunicação alternativa, que cai dentro desse Sim. comentário que a gente fez agora. Ai, muito legal. Jane, eu vejo, né? A gente já trabalhou várias formas de comunicação. E o ser humano ele precisa se comunicar, não necessariamente precisa ser pela fala, né? A gente se comunica por gestos, por corpo, por várias formas. A comunicação alternativa é uma forma de comunicação. Geralmente a gente usa os sinais, alguns padronizados, algumas figuras, mas que é uma forma linda de trazer a criança para a fala, né? Porque quando a gente fala em comunicação alternativa, a gente fala de linguagem. Para a criança falar é o resultado, mas dentro dela ela tem um simbólico, ela tem uma construção. E a comunicação alternativa ela faz isso. A criança vai se comunicar, seja por meio de uma figura, seja por meio de um gesto, ela vai formar a linguagem, e eu já vi muitos casos que, por meio da comunicação alternativa, a fala sai. Então, é um dos recursos muito bonitos da fonoaudiologia. Que bacana. E assim, eu aprendi a falar oi só. Depois, confesso que eu preciso treinar um pouco mais essa questão. E o quanto é importante nesse mundo que a gente vive, né? Quando a gente fala assim da questão da comunicação alternativa para tentar, né? Principalmente a gente que está aqui envolvido, eu e a Giane, a gente vive falando, a gente tentando conhecer a questão do recurso de audiodescrição, a gente tem essa preocupação. Às vezes a gente esquece ali, fala, eu posto alguma coisa, já vem alguém puxar minha orelha, fala, viu, Ronaldo, faz o recurso de audiodescrição, porque a gente tem pessoas com deficiência auditiva lá, tal. Então a gente já sente essa importância, né, de se comunicar. Doutora, a gente fala hoje, falamos bastante, mas eu vou entrar na sua área hoje, que está mais voltada para isso. Tá, digamos que a gente tentou tudo que foi passado hoje, e qual seria hoje a grande alternativa em termos de tecnologia para a gente conseguir avanços? Seria Ótimo. com os implantes, com os aparelhos auditivos, né? A gente vê todo dia a doutora postando alguma coisa relacionada. A gente fica ali observando. Eu sou fã da tecnologia, acho que ela ajuda muito, Ai, né? E a gente tentou, até eu fiz um curso no ano passado sobre tecnologias assistivas, infelizmente muito caras, né? Muitas vezes inacessíveis, sim, mas o quanto a tecnologia vem para somar, para ajudar nesses processos todos. Eu queria que a doutora falasse para a gente sobre essas questões. ótimo. Muito, muito legal. Eu sou hoje muito, nossa, eu alegro de falar da tecnologia. Eu presencio muitas pessoas assim que entram sem ouvir no consultório e de repente elas escutam. Então, a tecnologia ela avançou muito. Eu gosto de falar que a tecnologia ela está desde para as pessoas que tenham graus leves de audição até pessoas com perda profunda. Então, é comum a gente com perda leve usar aparelho, melhora a atenção, memória, concentração. Pacientes que vão perdendo mais a audição, a tecnologia ela é muito suficiente. Em algumas condições, a tecnologia, aparelho auditivo, ela passa a não ser suficiente, porque de repente o paciente demorou muito para buscar pelo tratamento.
ou algumas pessoas que já nascem com uma perda profunda, alguma doença, algum vírus, e aí entra o implante coclear. O implante coclear, a gente tira a cóclea, que é o nosso sistema auditivo, e coloca eletrodos, e por meio disso a gente consegue voltar à audição. Mas a audição é algo que a gente treina, então não é só colocar a tecnologia, a gente tem um tratamento por trás. Não é claro que a gente hoje com a tecnologia, com as programações, a gente consegue resultados rápidos, mas tem que ter esse acompanhamento e a tecnologia a gente consegue junto com o fonoaudiólogo que faz todo esse programa de acompanhamento do paciente que usa aparelho auditivo. Ah, que perfeito, doutora. A gente fala assim, eu vou apelar agora para a questão emocional. Doutora, eu vou te fazer uma pergunta muito legal. Esses dias eu estava até vendo, para falar um pouquinho sobre isso, eu estava fazendo algumas pesquisas, né, em relação. E aí, no meio ali, eu vi um vídeo muito legal que é sobre as crianças, na primeira vez que eles colocam um aparelhinho lá, são bebês, né? E a Sim. reação deles ao ouvir pela primeira vez a voz do pai, da mãe, o quanto é emocionante ver isso. Eu queria que a doutora me falasse um pouquinho de como é ver esse resultado nas pessoas, o quanto te traz de satisfação do seu trabalho. Fala para nós um pouquinho, já está tendo um monte de comentário ali, a gente vai Eu sou super suspeita, porque é muito bonito de ver um sentido voltar. E cada vez mais eu venho tentando me aproximar do quanto a gente precisa dar valor para o nosso sentido da audição. A audição nos comunica, a audição faz com que a gente esteja com as pessoas que a gente gosta, então é muito importante. Quando a gente olha, né, a perda auditiva profunda, que é o caso, né, de sentir o som, o quanto isso é bonito. Mas às vezes a gente tem pacientes com perdas leves que acha que não perde a audição. Então, às vezes o comentário de não, eu não estou perdendo a audição porque eu não estou ouvindo nada. Eu estou ouvindo, mas com dificuldade e eu posso melhorar por meio da tecnologia. Então, eu vejo que facilita muito, os pacientes se comunicam melhor, eles conseguem ter menos zumbido, né? O zumbido é uma dos principais sintomas da perda auditiva. Então, a gente consegue melhorar a qualidade de vida como um todo. Interage, conversam mais. Eu tive um filho que falou assim, viu, tira o aparelho dessa minha mãe, ela não para de falar. Então, você vê que é voltar para a sociedade. E a audição nos faz isso, faz a gente conectar com as pessoas. Ah, que legal. Você não quis falar muito, né, para não ir muito a fundo, para não chorar, né, doutora? É bem bonito. Que legal, mas é o resultado, né? Quando a gente consegue juntar a tecnologia, né, o trabalho, quanto hoje, né, tudo a ciência ela tem evoluído muito para ajudar nesses casos, né? E a gente fala assim, e até é bem importante ressaltar que muitas das pessoas, quando ela perde a audição, né, ou ela começa a perder a audição, ela passa a ser considerada uma pessoa com deficiência, né? E o quanto isso muda a pessoa, né? Às vezes até a questão do preconceito, como a gente já citou, a questão do isolamento, como a gente se preocupa bastante, né? Quanto esse indivíduo se isola mesmo. E às vezes eu fico fazendo experiências comigo, né? Quando eu estava fazendo os cursos, a gente tinha algumas dinâmicas lá que a gente tinha que fazer, como tipo, viva um dia sem enxergar nada, né? De venda, ou tampe seu ouvido. Nossa, é Olha, terrível. A gente perde é, um dos sentidos e por mais que a gente fale, mas eu consigo enxergar, eu consigo, tenho meu tato ainda, mas o quanto a falta do som altera a nossa percepção do ambiente que a gente vive, né? A gente se sente desconectado mesmo, né? E a gente sim, olha tudo, muda totalmente. E o quanto é importante a gente estar tendo essa live como hoje para falar sobre essas questões. sim. Eu vou falar Ai, aqui que que tem um legal. comentário bacana aqui da Vânia Peste, nossa parceira também. Ela diz assim: o quanto o trabalho com a comunicação alternativa flui quando a família compra a ideia e toca junto conosco. Tive uma experiência Sim. linda com uma família toda especial em 2020, né, Joyce Ai, que Coutinho, que é legal. nosso membro também, super parceira da gente aí. Gratidão à Fono Letícia que nos orientou. Muito bom. É muito bonito, muito, muito. Ó, vou ler alguns outros comentários também. Ó, recursos de tecnologia assistiva se tornaram fundamentais para equidade e inclusão. Legal. Vou começar a Ótimo. ler os elogios aqui, peraí.
A Márcia Painado, nossa Ai, parceira. a Márcia, querida. Ela é, eu também não vou ficar falando muito dela, porque ela é muito minha parceira, ela sempre escuta. Eu sempre Assim, indico ela. eu também, ela é muito parceira nossa. Ela, inclusive, foi uma das primeiras pessoas, né, que nos acolheu, super acolheu lá no CEAPEM, eu sempre recordo isso, que recolheu a gente, deu aquele apoio, ela já estava bem familiarizada com a questão, eu tinha uma dificuldade gigante de aceitar a questão da deficiência, mas ela foi Uhum. sempre ali, hoje eu tenho um carinho, um amor por ela, pela família dela, ela sabe disso. Ai. A Cíntia é muito atualizada e tem uma ótima didática para explicar. Ai, obrigada. Empolga também. Que graça. A Vânia Preste, ela complementa, não era um DA, mas tive experiências muito gratificantes com as PECs. Perfeito. Muito bom. Ou a Regina Marques disse assim, sentir o som é perfeito. Que É. legal, muito bom. Outro Uhum. comentário. Meu avô, aos 87 anos, chorou ao ouvir a minha voz. Cena que jamais esquecerei. Ela marca a Roseli Ai, Bordelli. que graça. É muito bom. Muito É bom. muito a audição e o cérebro, né? Porque eu falo que a gente, infelizmente, chega aos nossos 30 anos, o nosso cérebro aperta um botão e fala: olha, a partir de agora a gente vai ter que diminuir, então nós vamos diminuir informações, então eu preciso atualizar. Então, toda vez que eu aprendo algo novo, eu trago o meu cérebro para ativa. E a audição, uma vez que a gente deixa de ouvir e eu ativo essa área do cérebro novamente, é novas sinapses, é novos recursos que a gente tem no nosso cérebro e melhora a qualidade. Que bom, muito bom ouvir isso. O seu comentário dos 30 anos me deixou um pouco preocupado, porque eu não fiz essa pesquisa, mas de qualquer forma a gente sabe o quanto é importante, a gente está muito atento. A gente teve várias lives, a gente falou sobre a questão da audição, né? Aliás, a gente falou sobre a questão da visão, na última live que a gente teve. O doutor Uhum. Bruno fez uma live com a gente, explicou bastante. Mas o quanto a gente está atento também à questão auditiva, né, doutora? Seguir todas essas dicas Sim. aí, pessoal. Não estamos falando contra a fábrica de cotonetes, pelo amor de Deus. Mas é sempre Não importante. pode. Só usa na parte de fora. Usa o cotovelo, vai ser mais seguro para você. Ou o dedo, né, como a doutora falou, até onde foi, tá tudo certo. E tá tudo certo. Isso aí. Doutora, queria que a doutora falasse um pouquinho do seu trabalho, como tem sido, fala para nós quais são os projetos para o futuro aí, para quem está nos acompanhando, que sabe de alguém, conhece alguma história de repente para ela mesmo, onde pode te encontrar, fala das suas redes sociais, fica à vontade. Ah, eu falo. Eu faço parte da rede de clínicas Conexão Auditiva, que nós começamos aqui em Itapeva. Nós começamos com um processamento auditivo e aí a gente começou a receber os nossos idosos e aí nós entramos com as tecnologias auditivas. E aí eu tinha um consultório e de repente eu queria encontrar com os pacientes. A gente começou a ter paciente, falei, vou fazer um café. E aí esse café ele aconteceu em 2019 e eu chamei esse café de conexão auditiva. E aí eu virei e falei, nossa, poderia ter uma clínica que se chamasse conexão auditiva. E foi o que aconteceu. Então hoje a gente tem Itapeva, que é a nossa matriz, que é a conexão auditiva. Nós trabalhamos com tratamentos auditivos, aparelhos auditivos, suporte, tecnologias, e levando essa conexão auditiva, nós tivemos a oportunidade de abrir uma conexão auditiva na cidade de Botucatu. Então, nós estamos também em Botucatu. Em seguida, a gente abriu em Bauru, temos em São Paulo e agora no próximo mês a gente vai abrir a nossa conexão auditiva em Praia Grande. Então, nós estamos muito felizes porque é muito trabalho com os pacientes, então a gente tem os nossos encontros com os pacientes. A conexão auditiva, a gente acredita muito que é conectar pessoas, então a gente tem o trabalho de estimular a via auditiva, de colocar os nossos idosos, adolescentes se comunicando.
Eu vejo pacientes que, eu conheço o fulano, eu conheço ele. Falei, vamos fazer um café, aí eles se encontram, já estimula a via auditiva. Então, nós estamos expandindo graças aos pacientes e trazendo qualidade auditiva para todos que estão precisando. Que legal. O meu irmão reside lá em Praia Grande. Ó, quando eu for lá, vou ter que conhecer também. Olha lá, você vai lembrar, é bem na frente da Praça das Cabeças. Que Tem uma legal. praça linda lá. Que bom. Ó, eu vou ler mais alguns comentários. Ó, a Gilce é a nossa parceirona também. Tá, ela que fez o convite para eu participar do Conselho da Pessoa com Deficiência. Ai, a Gilce é muito querida, muito. Ela diz assim: Cíntia é maravilhosa, me ajudou muito no início com a Alice. Gratidão. Ai, que bom, nossa, eu fico feliz. A Deni Escura ela deixa algumas palminhas. A Carol diz assim: em breve terei que ser sua paciente. Deixa alguns risos aí, ó. Ai, vai ser um prazer. Adoro tecnologia, Carol. Hoje as tecnologias é tão engraçado que os pacientes eles querem som do celular saindo no aparelho auditivo, som da televisão saindo no aparelho. Então tem a qualidade, né, do som, né? A gente faz toda a programação conforme o grau do tipo da perda. Mas aí tem a tecnologia que eles gostam, né? O som para lá e para cá, então é muito bacana. Que bom. Ó, a Cíntia fala assim: Cíntia, querida, minha admiração pelo seu empenho, sua dedicação e acréscimo para a fonoaudiologia. Obrigada, Mônica. Ronaldo, um show de entrevistador, exagero. Parabéns, parabéns. A Ai, que Dani legal. Só Silva, gente boa. só gente legal aqui hoje. A Dani, que é uma das professoras muito parceirona, ela diz assim: duas pessoas incríveis, parabéns, Ronaldo, nosso grande parceiro, e a doutora Cíntia. Ai, que legal. A Carol Amei diz o também o nome. nome, falando da referência do Conexão Auditiva, muito bacana. Ó, o Edilson Pedro Tato, ele é o diretor da PAI, ele fala assim: clínica Ai, que Saúde legal. Conhecimento. Doutora, como é bom ouvir alguém que fala com segurança e o principal de tudo, amor pelo que faz. Parabéns pelo seu trabalho e deixa palminhas. Ai, que legal. Fiquei muito feliz. Obrigada. A Gilce também nem vou ler, que ela está exagerando. A Poliana, a Poli foi uma das primeiras professoras da Lavínia lá na PAI. Nossa, super, é uma pessoa maravilhosa. Parabéns, doutora Cíntia Fadini, live incrível. Parabéns, Ronaldo, nosso parceiro. Nossa, que legal. Só gente. Nossa, muito legal. Muito bom, né? A Carol continua. Parabéns pela leveza da live de hoje. Ronaldo e doutora Cíntia, está maravilhosa essa noite. Que, ba que bacana, doutora. Meus tios possuem deficiência auditiva. Ó, a Miriam Franco, que é uma professora também lá da PAI. Ótima live, parabéns a todos os envolvidos. A Rai, ela diz assim: parabéns pela live maravilhosa, como sempre, muito esclarecedora, com muito conhecimento e com uma leveza. Manda palmas. Ai, que gostoso. O pessoal interage bastante, que bom, né? Nossa, Ó, muito bom. live incrível, muito aprendizado, Agi. A Kátia, uma mãe super dedicada, professora, Que parabéns aos legal. envolvidos. A Dani diz assim: trabalho sensacional, ótima live, parabéns, meus queridos. A Gi, ó, parabéns, doutora Cinti e Ronaldo, queridos. Muito bom. Aí, Que doutora, eu acho que legal. chegou, a gente queria passar a noite conversando, é muito bom falar sobre esses assuntos, trazer esclarecimento para a nossa comunidade, para todos que nos acompanham. A gente falou até no aquecimento, antes de entrar na live, né, a importância da gente levar para a sociedade de forma geral, né, conscientização sobre essas questões, né, Sim, o quanto é importante as pessoas estarem vendo o que acontece, como funciona, né, a gente diminuir um pouco mais a questão do preconceito, né, da sim, ignorância no bom sentido da palavra, porque quando as pessoas entendem o que está acontecendo, quando elas falam, tenho certeza que muitas pessoas hoje vão falar assim: nossa, eu não devo gritar com o idoso, devo tentar falar de uma forma. sim. E são essas pequenas sementes que a gente tentou plantar aí. Eu queria que a doutora fizesse um encerramento, deixe uma mensagem, o que a doutora quiser, fique à vontade. Eu fiquei muito feliz mesmo com o convite, com a live. Fiquei muito feliz de ver muitas pessoas queridas participando. Fiquei muito feliz mesmo.
Peço, né, faço o convite para todos conhecerem, né? A gente também faz lives na Conexão Auditiva. A gente tenta trazer o quanto é fácil a adaptação, como é fácil usar aparelho, como é fácil tratar da audição, e às vezes por preconceito, por desconhecimento, as pessoas não melhoram a qualidade de vida, deixam de se comunicar e deixam de se relacionar com as pessoas. Adorei todos os temas, falar de processamento, falar de educação, né, do quanto as nossas crianças, elas precisam ser bem vistas, elas precisam ser acolhidas pelo nosso sistema de ensino, pela nossa sociedade. Agradeço mesmo de coração a todos, muito obrigada. Se alguém tiver qualquer dúvida, podem entrar em contato, vai ser um prazer falar com vocês. Pode mandar pelo Instagram mesmo, Cíntia Fadini, que eu mesma respondo lá e eu adoro interagir com o pessoal. E fico à disposição de vocês. Muito obrigada mesmo, viu, Ronaldo? Parabéns pelo trabalho de vocês, por todo o conselho e por tudo que vocês fazem para milhares de pessoas e gerações ainda que vêm pela frente. Parabéns. Nós que ficamos eternamente gratos por essa parceria, por esse momento. Faz tempo, viu, que eu tô querendo colocar essa live com a doutora e foi o momento certo, deu tudo certo e a gente só tem a agradecer também, doutora. Muito obrigado pelos esclarecimentos, por se dedicar seu tempo, não só hoje, como a gente acompanha. Como eu disse, sou seu fã do seu trabalho. Acompanho suas lives também e vou deixar aqui nos comentários para quem quiser seguir suas redes sociais lá, acompanhar suas lives também, o quanto a gente percebe que não é só trabalho, né? Porque o profissional, muitas das vezes, ele se desliga, né? Ele tem uma vida fora do consultório. Mas quando a gente vê pessoas se dispondo, né? Como nesse momento, dedicar 1h30 do seu trabalho, fora, poderia ser um momento que estaria com a sua família e tudo mais, para estar aqui levando um pouco do seu conhecimento, esclarecendo, interagindo com o nosso público. Então, nós te agradecemos, que Deus te abençoe, continue te dando Amém. sabedoria, guiando você. E nós estamos aí, nós do Conselho só temos a agradecer e contamos com profissionais como você. E deixo já o convite para a próxima, que vão ter mais outros momentos para falar sobre a diversidade surda. O pessoal ainda continua comentando, a gente está estourando a nossa 1 hora já. O Magno Souza fala assim, top demais essa live, quero uma consulta com a doutora para o meu filho, que legal. Ai, que graça. Carol fala, compartilha suas redes conosco, doutora, a gente vai auxiliar nesse processo também para fazer o compartilhamento. Ai, que legal. Parabéns, Ronaldo e Cíntia, a Márcia complementa. Tem olha, um comentário interessante, doutora, que a gente até comentou. Fala bem rapidinho, o pessoal não vai sair, não, eles vão querer saber. Fala do Setembro Azul, até da referência da tua camisa. Sim, é o mês de conscientização da comunidade surda. Então, a gente abraça essa causa esse ano, principalmente para falar da diversidade, para falar dos tipos, dos graus de perda auditiva, que todos fazem parte da comunidade surda, o quanto o mercado ainda precisa melhorar, né? Desde a comunicação, desde a acessibilidade, o uso das legendas, uso de formas de intérpretes. Então, a gente está levantando bastante essa bandeira. O azul, ele vem que durante a Segunda Guerra eles usavam a cor azul, uma fita azul, para separar as pessoas com deficiência. E aí pegou essa parte do azul para trazer essa inclusão também para a comunidade surda. Então, durante o mês, a gente também vai falar nas redes sociais sobre isso, sobre o quanto hoje a gente ainda precisa melhorar, né, em todas as questões, em especial para a comunidade surda. Mas é isso, que bom, doutora. Meu agradecimento novamente. Vamos continuar aí. Pessoal, a gente vai compartilhar algum material também da doutora. Quem quiser, continue acompanhando nossas lives. A gente tem estado um pouco afastado devido às nossas demandas, mas só Deus sabe o quanto a gente queria estar aqui mais perto de vocês. Muito obrigado para quem dedicou essa 1 hora, quem entrou mais tarde, quem conseguiu acompanhar um pouquinho. Essa live vai ficar gravada, vocês podem assistir a qualquer momento, compartilhar com
conhecimento é sempre importante compartilhar, né, doutora? Sim. E aí o pessoal deixa seus comentários, quem quiser continuar comentando, aos poucos a gente vai respondendo lá. Pessoal, logo teremos mais lives. Para quem não conhece as nossas lutas, vem conhecer. A gente sempre faz esse convite. Vem conhecer nossas lutas. Para quem está com alguma dificuldade em interpretar, em compreender, se está estranhando alguma coisa, procure um profissional médico. É sempre muito importante, né? Ter uma orientação adequada, porque a terapia, o trabalho em conjunto com a escola, com os educadores. Hoje nós temos, eu falo sempre, eu já andei um pouquinho viajando para alguns lugares, a gente vê que Itapeva a gente está um pouquinho à frente de muitas outras cidades, a gente tem um amparo, né? E aí a gente tem as outras questões e profissionais maravilhosos que a gente tem encontrado no nosso caminho. Pessoal, muito boa noite, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês, por cada comentário, por cada curtida. 45 interações que a gente teve já até o momento. Ai, que legal. É isso aí, doutora, Deus te abençoe, muito obrigado. Amém. Obrigada a vocês. Estamos à disposição também. Contamos com o apoio de sempre. Obrigado, viu? Pessoal, Nada. boa noite. Até a próxima Tchau, live. tchau. Setembro Verde, não esqueçam, nossas ações estão rolando. Obrigado novamente à PAI, Secretaria Municipal de Educação, também o CEAPEM e todos os envolvidos aí, a todos os membros do conselho que estão sempre engajados. E ano que vem teremos ações presenciais, tenho fé em Deus. Se Deus quiser. Nosso convite. Uma boa noite a todos, pessoal. Até a próxima live.